O tema da governança corporativa em empresas familiares é muito importante porque a família é o tipo mais antigo, mais primitivo de se conviver em sociedade. E hoje, quando nós transportamos isso para o ambiente corporativo, para o ambiente empresarial, inúmeros conflitos podem surgir desta relação, mas também inúmeras oportunidades, inúmeras situações de prosperidade para essa família empresária. O que é importante considerar é que é necessário fazer um alinhamento de expectativas entre os fundadores desta empresa familiar e os herdeiros, os sucessores dessa empresa familiar, levando em consideração também os públicos envolvidos. Fazendo uma analogia com um sistema de governo, nós temos um sistema monárquico, onde nós temos o rei, o príncipe ou a princesa e os demais membros da corte real, e nós precisamos estabelecer os limites de atuação de cada um desses atores. Então, governança é o ato de governar, que pode ser, como eu exemplifiquei, num sistema monárquico ou num sistema democrático. Nesse sistema democrático ou até mesmo no monárquico, se tem os conselheiros dessa empresa familiar, né? E esses conselheiros fazem parte de um sistema que vai monitorar, dirigir e orientar esta empresa familiar ou a família empresária, caso ela esteja passando em um processo de sucessão. O processo de governança corporativa dentro do ambiente empresarial pode ser muito bem explicado sobre a tríade da propriedade, da empresa e da família. As inter-relações entre essas três esferas é o que causam esses conflitos e o que também, ao mesmo tempo, leva a essa prosperidade de resultado. A clara definição dos papéis de cada um dos atores envolvidos no contexto da empresa familiar, sejam eles membros da família ou até mesmo pessoas que trabalham nesta empresa familiar e que têm uma relação com esta entidade familiar, precisa-se estabelecer as políticas, as diretrizes, os níveis de alçada de poder de cada uma dessas esferas. Normalmente se inicia pela propriedade. As grandes preocupações vêm dentro do contexto de como dar continuidade dentro dessa propriedade, como perpetuar este patrimônio. Mas nós não podemos deixar de lado e negar que também é muito importante olhar para o aspecto de gestão dentro da empresa. Esse aspecto de gestão e equilíbrio entre a propriedade e o que é feito com o resultado dessa propriedade aplicada dentro de um contexto da empresa, diz respeito à governança. E aí os aspectos familiares permeiam essas outras duas esferas, tanto a esfera de propriedade quanto a esfera de gestão, quando nós temos membros da família que são os principais diretores, são os estrategistas, são até mesmo as pessoas do nível operacional ou gerencial. Os conflitos surgem, mas se nós estabelecermos um sistema de governança que monitora, orienta, dirige esta empresa, aumenta-se a probabilidade de sucesso e de continuidade desse patrimônio dentro de um contexto mais harmônico familiar. O alinhamento das expectativas iniciais em um processo de governança é muito importante. O empresário que fundou esta empresa nunca passou por um processo de sucessão. Então é natural que ele tenha muitas dúvidas. O herdeiro que está chegando a assumir esse negócio também tem muitas dúvidas, né? Então, alinhar as expectativas entre o ideal e o possível daquilo que deve ser feito para a empresa é algo muito importante. Esse alinhamento deixa muito claro as metas, os objetivos, o direcionamento, a liderança, o processo de liderança que precisa ser construído, a referência daqueles atores enquanto líderes. E um conselho atua muitas vezes numa fase dessa transição,
da sucessão empresarial com a sucessão patrimonial. Por isso é importante alinhar as expectativas entre os membros familiares, os diretores executivos e também os consultores, né, que podem estar fazendo um trabalho de aconselhamento, os conselheiros desta empresa familiar. Um dos grandes receios quando se fala em governança corporativa, e até diria um certo erro, é já pensar no conselho ou quem serão esses conselheiros muito antes até de se estruturar o processo de governança. Dentro dessa tríade de propriedade, empresa, família, uma vez resolvidas as questões de propriedade, tomada todas as cautelas para a proteção desse patrimônio e continuidade dele ao longo do tempo, e inclusive servindo a base de gestão dessa empresa, se deve pensar na formação de um conselho. Pessoas habilitadas para aquele momento da empresa. Se a empresa precisa um momento de mercado, de alavancagem de vendas, se estruture um conselho com essa finalidade. Se a empresa, por outro lado, precisa de passar por uma sucessão empresarial, se estruture um conselho com essa finalidade, de ajudar aquele empresário e aqueles herdeiros a pensar na sucessão do negócio. Então, não necessariamente precisa ser um conselho de administração. Uma ferramenta que funciona bem é o conselho consultivo para isso, antecessor ao próprio conselho de administração. E aí, as outras estruturas, entre diretorias, departamentos, enfim, com uma clareza de papéis, um objetivo muito bem definido e indicadores para se medir se está perseguindo o caminho correto. Afinal de contas, perceba, nós estamos falando de pessoas e de relações. Relações entre pessoas, a relação de poder entre essas pessoas e a relação dessas pessoas com a propriedade. Uma vez que nós temos um sistema, que é o sistema de governança implantado, corporativo dentro de uma empresa, com os aspectos de propriedade, empresa e família, que nós já falamos, nós temos esses 3 P's finais. O P de poder, o P de propriedade e o P de pessoas. É este alinhamento necessário para se começar a implantação de um processo de governança corporativa em uma empresa familiar. A partir do momento que você tem um sistema de governança corporativa devidamente implantado numa empresa familiar, surge uma importante ferramenta de prevenção de crises. É possível prever, no mínimo, 3 hipóteses de crises. A crise número 1, quando a receita cresce mais que o talento interno. A crise número 2, quando a empresa já não mais inova no seu modelo de negócio e simplesmente está empatando o jogo. E a crise número 3, que é quando ela já não mais inova e está trazendo prejuízos à propriedade, trazendo os prejuízos àquela família empresária. Portanto, a governança serviu muito num caso que nós atuamos muito recentemente, onde a empresa já tinha mais de 40 anos de atuação, ela tinha um produto muito bom, porém, não havia mais um comando na empresa. As decisões demoravam muito a acontecer, e esse é uma outra estigma, é um outro estigma da governança corporativa, de que ela engessa demais a empresa. Não. As decisões são mais amadurecidas, a chance de erro é menor, e foi o que aconteceu naquele caso. A empresa dobrou de tamanho em 4 anos. E por que isso? Porque um processo de implantação de governança, ele é vivo e ele dura, no mínimo, um processo inicial de 3 a 4 anos.
né? Tem se diminuído bastante esse tempo, porém o tempo de maturidade é muito importante. Às vezes é necessário nós esperarmos o amadurecimento dos atores envolvidos para que possa se alçar metas de níveis mais arrojados. Portanto, o sistema de governança consegue ajudar na execução do planejamento estratégico daquela empresa. Nós temos defendido a ideia de que o conselho de uma empresa não é algo encastelado, ele tem que descer a um nível mais operacional para alavancar operacionalmente o funcionamento daquela empresa com a experiência dos conselheiros. Perceba, as empresas centenárias que nós temos hoje, o que elas têm em comum? São empresas familiares e que perduraram ao longo do tempo porque fizeram um correto sistema de governança corporativa. Com erros, acertos, é verdade, mas trilhando o caminho correto, né? Não só dos princípios, mas também das boas práticas de governança que levam à sustentabilidade dos negócios. Portanto, é correto afirmar que uma empresa que tem um claro e sólido processo de governança corporativa implantado tem grandes probabilidades de continuidade nos seus negócios dentro de um ambiente familiar mais harmonioso.